E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1101, que infelizmente para os que não acertaram não está acumulado. A loteca aí 1100 houve vencedor, 5 acertadores acertou o prêmio de 14 pontos, vão levar aí 230 mil e uns quebradinhos. 13 pontos, se eu não me engano, 104 pessoas acertaram. Vão levar aí pouco mais que R$1.000. Já tá ótimo, hein? Para nós, o que sobrou é analisar essa próxima loteca, continuar acreditando, analisando, ter fé que uma hora acertamos esses 14 pontos. Lembrando que se você quiser dar um apoio aí pro canal, tem o Pix aí na tela. Agradecer aí todo mundo que comenta, que compartilha. Agradecer a todo mundo que foi lá na comunidade, votou lá no jogo do São Paulo e Palmeiras. Foi bem acirrado, né? O Palmeiras acabou levando uma vantagem. E é isso, agora a partir para a próxima loteca, sem enrolação, já vamos falar aí do primeiro jogo, jogo 1, Fluminense e Flamengo. Semifinal, né, se eu não me engano, aí do Campeonato Carioca. O que eu trago de informação aqui é os últimos jogos do Fluminense. Fluminense perdeu em casa para o Botafogo de 4-2, ganhou da LDU de Quito em casa de 2-0, perdeu para o Flamengo fora de casa por 2-0, lá em Quito perdeu de 1-0 para a LDU e fora de casa contra o Madureira ganhou de 1-0. Já o Flamengo aí, né, tá vindo numa sequência muito boa, ganhou de 3-0 do Madureira, depois 2-0 contra o Fluminense em casa, 4-0 contra o Boa Vista em casa, 3-0 contra o Bangu fora e 3-0 contra o Volta Redonda. Então 100% aí nos seus últimos jogos com vitória. Como se trata de uma final, né, não vou trazer a classificação aqui, o que eu tenho de informação em desempenho, que o Flamengo dos seus últimos 8 jogos venceu 7. E uma informação importante aqui que o Fluminense dos seus últimos 4 jogos perdeu 3. Os últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Fluminense, 4 empates e 4 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi em fevereiro agora de 2024, 2-0 para o Flamengo em casa. O outro jogo foi em 11 de 2023, um empate em 1-1 entre eles. Depois em julho de 2023, 0-0 entre eles. Como sempre, de costume, nesse primeiro jogo eu sempre vou de 5 duplos. No próximo vídeo eu diminuo para 3, porque é o que o meu bolso aguenta. E para esse primeiro jogo aqui, eu tô usando o meu primeiro duplo, né? Olhando aqui os números, o Flamengo tá com uma campanha bem melhor aí que o do Fluminense nos últimos 5 jogos. Mas o Fluminense vai ter a vantagem de estar jogando em casa. Vai estar com a cabeça agora toda voltada, né, pro Campeonato Carioca. Não precisa mais pensar na LDU, então é bem capaz aí que seja time titular, né? A não ser que as duas equipes tenham os machucados, que é normal. Então, para esse primeiro jogo aqui, eu tô indo de Fluminense e Flamengo. Vai ser um jogão, porque o Flamengo tá jogando muito bem. E o Fluminense, como eu disse, tem essa vantagem de estar jogando em casa, né? Vamos ver como é que vai ser. Jogo 2, Santa Cruz e Sport. O que eu trago de informações aqui é que o Santa Cruz, nos seus últimos 5 jogos, não perdeu, né? Seu último jogo aí foi contra o Central, ganhou de 1-0. Mais um jogo contra o Central, só que fora de casa, também ganhou de 1-0, ganhou de 5-1 dos Afogados, empatou em 0-0 com o Retrô e ganhou fora de casa do Petrolina de 2-1. Já o Sport fora de casa ganhou de 4-0 do Trem, perdeu para o Náutico de 1-0 fora de casa, empatou em 1-1 em casa contra o Fortaleza, ganhou do Porto de Pernambuco de 1-0 e fora de casa ganhou do Itabaiana por 2-1. Aqui também, como se trata de uma nova fase, né? Aqui em desempenho, o que eu trago é que o Santa Cruz nos seus últimos 6 jogos venceu 5. Já o Sport, nos seus últimos 7 jogos, 6 ele ganhou ou empatou. Os últimos confrontos entre eles está assim: Santa Cruz 3 vitórias, 6 empates e 6 vitórias para o Sport Recife. O último confronto entre eles foi em janeiro, né, de 2024. O Sport Recife ganhou de 2-1 em casa do Santa Cruz. Depois somente um jogo em março do ano passado, 0-0 entre eles. E também em março, na casa do Sport, 2-0 para o Sport Recife. Um jogo foi pela Copa do Nordeste, o 0-0, e o 2-0 foi pelo Campeonato Pernambucano. Apesar do Santa Cruz estar com um retrospecto melhor aí nos últimos 5 jogos, eu ainda tô acreditando mais no Sport. O Sport aí tava com a cabeça um pouco voltada também para a Copa do Nordeste. Agora que é essa fase eliminatória, não tem desculpa para vir com um time mesclado ou reserva. Então, para essa partida aqui, mesmo o Sport
jogando fora de casa, eu tô indo no Sport seco. O histórico aqui tá dando uma vantagem pro Sport. Vamos ver se vai bater esse placar. Jogo 3, Joinville e Avaí. O que eu trago aqui são os últimos jogos do Joinville. O Joinville tá vindo de uma vitória aí pelo Campeonato Catarinense, 3-1 em cima do Nação, 0-0 contra o Criciúma, 2-1, perdeu para o Concórdia, né? Em casa por 2-1, 1-1 contra o Barra e ganhou da Chapecoense de 3-2 na casa da Chapecoense. Já o Avaí, seu último jogo venceu de 1-0 o Concórdia, em casa ganhou do Barra por 1-0, perdeu para o Brusque em casa por 1-0, ganhou do Figueirense fora de casa por 2-1 e perdeu para o Criciúma em casa por 3-2. Aqui também, nova fase. O que eu trago de informação é que o Avaí nos últimos 4 jogos venceu 3. E o Joinville, né, dos seus últimos 12 jogos, em 11 ele marcou. Os últimos confrontos entre eles tá assim. Joinville tem uma vitória, são 6 empates e 7 vitórias do Avaí. O último confronto foi agora em fevereiro de 2024. Um empate na casa do Joinville em 2-2. Pelo Campeonato Catarinense, teve a Copa Santa Catarina. Em outubro de 2023, um 1-1 entre eles. E no ano passado, o Campeonato Catarinense, Joinville ganhou de 3-0 dentro de casa. Já aqui, o histórico sendo melhor para o Avaí, eu tô acreditando mais no mando de campo aí do Joinville. Acredito que vai ser um jogo pegado entre eles, é um clássico. Mas para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Joinville. Jogo 4, Ferroviário e Ceará. O que eu trago de informações aqui é que o último jogo do Ceará foi 2-2 pela Copa do Nordeste contra o ABC. Empatou em 3-3 com Fortaleza fora de casa. Outro empate em 0-0 contra o Náutico. Mais um empate aí também pela Copa do Nordeste contra o Altos do Piauí. 1-1 e uma vitória sobre o Caucaia por 5-0 em casa. Já o Ferroviário ganhou de 3-1 do Iguatu, campeonato cearense. Pela Copa do Nordeste ganhou do Maranhão por 2-1. Mais uma vitória aí em cima do Iguatu, só que em casa por 1-0. 0-0 contra o Maracanã e 1-1 contra o Fortaleza, dentro de casa. Já aqui no desempenho, o que eu trago de informação é que nos últimos 7 jogos o Ferroviário venceu 5. Então dá pra ver que é um time que tá com uma boa campanha aí nesses últimos jogos. Já o Ceará, dos últimos 9 jogos, ganhou ou empatou 9. Mas, como a gente pode ver ali nos últimos 5 jogos, muitos empates. Nos últimos confrontos entre eles, o Ceará ganhou 7 partidas, houve 3 empates e o Ferroviário ganhou 2 vezes. No último encontro, que foi em 2023, em janeiro, foi 1-1. Depois o Ferroviário ganhou também em janeiro por 3-0 pela Copa do Nordeste. E depois o último encontro, somente em 2021, 3-0 para o Ceará fora de casa. Bom, olhando as informações aqui do desempenho, também desse histórico entre eles, mesmo o Ceará jogando fora de casa, eu tô acreditando mais na vitória do Ceará e por esse motivo eu tô indo seco aqui na vitória do Ceará. Porém, se você tem o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate também, empate e vitória do Ceará, porque o Ceará tá empatando muito, né, nas suas últimas partidas. Jogo 5, Liverpool e Manchester City, hein? Pra mim, eu acho que é o melhor jogo do final de semana, hein? O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos deles, né? O Liverpool ganhou na Bacia das Almas aí do Nottingham Forest. No último segundo, praticamente, fez um gol aí que deixa o campeonato pegando fogo. 1-0. Pela Copa da Inglaterra, ganhou de 3-0 do Southampton. Ganhou do Chelsea de 1-0 pela Copa da Liga Inglesa. Pelo campeonato inglês, 4-1 em cima do Luton Town. E ganhou do Brentford por 4-1 fora de casa, campeonato inglês. Já o City saiu perdendo aí pro Manchester United esse final de semana, mas conseguiu a virada 3-1. Pela Copa da Inglaterra, 6-2 em cima do Luton Town. Mais um campeonato inglês, 1-0 em cima do Bournemouth. Ganhou do Brentford também em casa por 1-0 o campeonato inglês e 1-1 contra o Chelsea. Aqui em desempenho, o que eu trago é a classificação do campeonato. O Liverpool é o líder com 27 partidas. Tem 63 pontos, 19 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Tá vindo de 4 vitórias consecutivas aí nos seus últimos jogos. De 5 jogos só perdeu 1. Já o City é o segundo colocado também com 27 partidas. Tem 62 pontos, apenas 1 ponto atrás do Liverpool. Também tem 19 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Nos seus últimos 5 jogos não perdeu. Tá vindo de 3 vitórias consecutivas, né? E desses 5 jogos apenas 1 empate. Nos últimos confrontos entre eles tá assim: 4 vitórias para o Liverpool, 5 empates
empates e 6 vitórias para o Manchester City. O último jogo foi 11 de 2023, um empate em 1-1 na casa do City. Depois, em abril de 2023, 4-1 para o Manchester City em casa. E depois, só em 2022, em dezembro de 2022, mais uma vitória do City aí por 3-2. Então, pelo menos nesses 3 últimos jogos aí, mais vantagens para o City. 2 times aí que no campeonato inglês, juntamente com o Arsenal, estão apresentando um ótimo futebol. Sinceramente, é um jogo muito difícil. Se você tem condições, eu colocaria um triplo, porque é um jogo que está totalmente em aberto. O Liverpool vai estar jogando em casa, não tem como saber se o Manchester City vai conseguir uma vitória, se o Liverpool vai conseguir uma vitória. Mas para essa partida aqui, como eu não tenho o costume de jogar triplos, eu tô indo de Liverpool e Manchester City. Como são 2 ataques muito poderosos aí, eu tô achando muito difícil haver um empate entre eles. Jogo 6, Campeonato Paulista, Água Santa e Corinthians. O que eu trago de informação aqui é que o Água Santa, né, perdeu o seu último jogo aí para o São Bernardo por 2-0, ganhou de 2-1 da Jacupiense pela Copa do Brasil, perdeu para o Novo Horizontino fora de casa de 1-0, ganhou da Inter de Limeira por 2-1, um ótimo resultado aqui do Água Santa, e empatou em 1-1 contra a Portuguesa. Lembrando, né, que o Corinthians já não consegue mais nada no Campeonato Paulista, não vai conseguir se classificar. O Água Santa, se eu não me engano, também eu acho que não consegue mais, porque a Ponte Preta tá com 17 pontos e o Água Santa tá com 14. Então, mesmo que o Água Santa ganhe a próxima partida e a Ponte perca, ainda tem os critérios de desempates que levam a vantagem aí para Ponte Preta. Então, vai ser muito difícil o Água Santa conseguir uma classificação, ainda mais se a Ponte conseguir pelo menos um empate no jogo dela. O Corinthians aqui ganhou no seu último jogo de 3-2 dentro da arena contra o Santo André, perdeu para a Ponte por 1-0, ganhou do Cianorte por 3-0 aí Copa do Brasil, empatou com o Palmeiras em 2-2 e ganhou do Botafogo de São Paulo por 4-1. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do campeonato. O Água Santa com 14 pontos, tem 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Tá vindo de 2 derrotas consecutivas. Já o Corinthians tem 13 pontos, 11 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Só conseguiu melhorar depois que chegou o técnico português, mas já era um pouco tarde, né? E acaba sendo um pouco melancólico aí, né? Esse final de Campeonato Paulista aí para o Corinthians. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 1 vitória para o Água Santa, nenhum empate e 1 vitória para o Corinthians. O último confronto foi em janeiro de 2023, 3-0 para o Corinthians em casa, e depois somente em 2020, 2-1 para o Água Santa em casa. Bom, para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, meu terceiro duplo. Apesar de ser um jogo que não vai estar valendo quase nada para as duas equipes, eu tô indo de empate e vitória do Corinthians. O Corinthians voltou a jogar bem nessas últimas partidas, mas tarde demais, né? Jogo 7, Guarani e Bragantino. Outro jogo aí praticamente para cumprir tabela. Guarani já não tem mais chance de nada e ainda assim tem que brigar contra o rebaixamento. O seu último jogo empatou em 1-1 contra o Botafogo. Empatou contra o São Paulo em 1-1 também. Perdeu para a Portuguesa de 1-0. Outro empate contra o Santo André, 2-2. E perdeu para o Novo Horizontino, 2-0. Já o Bragantino ganhou do Santos no seu último jogo. Empatou em 0-0 contra o Águilas Douradas pela Copa da Libertadores e conseguiu sua classificação. Vai jogar contra o Botafogo agora essa semana. Ganhou do Ituano de 1-0, 0-0 fora de casa contra o Águilas Douradas e 2-2 contra o São Paulo no Morumbi, com um time reserva. Aqui em desempenho, o que eu trago para vocês é a classificação do campeonato. Bragantino na classificação 18 pontos. É o 5º colocado do campeonato, se eu não me engano ele é o primeiro do grupo. Se não for o primeiro também não faz diferença, tá classificado. Com certeza vai jogar contra o Guarani aí com o time reserva. O Bragantino tem 18 pontos em 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Já o Guarani tem apenas 6 pontos em 11 jogos, 1 vitória, 4 empates e 6 derrotas. Os últimos confrontos entre eles: 2 vitórias para o Guarani, 4 empates e 9 vitórias para o Bragantino. O Bragantino venceu seu último jogo, que foi em fevereiro do ano passado, ganhou do Guarani de 1-0 fora de casa, depois ganhou em casa de 1-0 e o último jogo em 2021, 1-1 entre eles. Bom, para esse jogo aqui não tem muito o que dizer. Quem tá acompanhando o Bragantino vê que o time reserva é muito competitivo. Eu acredito que esse time consegue vencer o Guarani mesmo fora de casa. Então, para essa partida aqui eu tô indo seco
na vitória do Bragantino. Jogo 8, Ituano e São Paulo. O que eu trago de informação aqui é que o Ituano no seu último jogo perdeu pro ótimo time aí da Inter de Limeira por 2-0, perdeu pro Bragantino de 1-0, perdeu pro São Luís por 2-1 da Copa do Brasil, empatou em 1-1 contra a Ponte Preta pelo Paulista e 1-1 contra o Mirassol. Então a gente pode ver que nesses últimos 5 jogos o Ituano não vem bem. Já o São Paulo empatou em 1-1 com muitos protestos aí da diretoria sobre a arbitragem. Foi um jogo bem complicado. Ganhou da Inter de Limeira por 3-0, 1-1 contra o Guarani, 2-2 contra o Bragantino e perdeu de 1-0 fora de casa para o Santos. Aqui em desempenho é a classificação do campeonato, né? São Paulo na classificação geral, ele é o terceiro, em 18 partidas tem 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Já o Ituano tem apenas 6 pontos, outro time aí que tá brigando para escapar da zona de rebaixamento, tem 11 jogos, 1 vitória apenas, 3 empates e 7 derrotas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 1 vitória para o Ituano, 5 empates e 4 vitórias para o São Paulo. O último jogo entre eles foi em abril do ano passado. O São Paulo ganhou de 1-0 fora de casa e esse jogo aí foi válido pela Copa do Brasil. Depois, antes disso, um 0-0 em abril também pela Copa do Brasil e pelo Paulista também um 0-0 em janeiro de 2023. Bom, para essa partida aqui o momento, né, das duas equipes é diferente do ano passado. São Paulo se reforçou bastante, o Ituano não demonstrou a mesma força que vinha demonstrando no ano passado. Mesmo o São Paulo jogando fora de casa, pode ser que venha, né, com um time mesclado, mas acredito que não, porque o grupo do São Paulo ainda tá um pouco embolado. Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Acredito que vai vir com tudo aí pra cima do Ituano pra se garantir com certeza aí na próxima fase. Jogo 9, Mirassol e São Bernardo. O que eu trago de informação aqui, que o Mirassol perdeu, né, esse final de semana pra Portuguesa por 1-0, dando praticamente adeus aí a classificação. Perdeu pro Palmeiras também fora de casa por 3-1, ganhou do Botafogo de 2-1, 1-1 contra o Ituano e 2-2 contra o Santos. Já o São Bernardo ainda tá brigando por classificação, tá no grupo do São Paulo onde tá tudo embolado, ganhou agora de 2-0 contra o Água Santa, ganhou pela Copa do Brasil do Olaria por 1-0, perdeu para o Santos por 2-1 fora de casa, ganhou do Santo André 1-0 e perdeu por Palmeiras dentro de casa por apenas 1-0. A classificação do campeonato para eles está assim: São Bernardo 15 pontos em 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Mirassol tem 14 pontos em 11 jogos, tem 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Os últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Mirassol, 1 empate e 2 vitórias para o São Bernardo. Tá até equilibrados aí nos últimos confrontos. O último jogo entre eles foi em março do ano passado, foi um 0-0 na casa do São Bernardo. Depois, em janeiro de 2023, 4-1 para o Mirassol. E depois, somente lá em 2022, 1-1 entre eles. Bom, para essa partida aqui eu vou usar mais um dos meus duplos. É um jogo difícil, porque às vezes o Mirassol pode complicar aí a classificação do São Bernardo. O Mirassol vai estar jogando em casa, tem que terminar o campeonato aí com honra. E para essa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do São Bernardo. Jogo 10, Palmeiras e Botafogo de São Paulo. Os últimos jogos do Palmeiras, um empate em 1-1 contra o São Paulo. Polêmico, hein? Polêmico, hein? Ganhou da Portuguesa de 2-0, ganhou do Mirassol de 3-1, empatou com o Corinthians dentro de casa por 2-2 e ganhou do São Bernardo por 1-0. Já o Botafogo, o seu último jogo foi 1-1 contra o Guarani, ganhou da Portuguesa de 2-1, pela Copa do Brasil, ganhou do Nova Venécia por 2-1, perdeu para o Mirassol por 2-1 e perdeu para o Corinthians de 4-1. Aqui na classificação do campeonato tá assim: Palmeiras, ele é o líder geral aí do campeonato, tem 24 pontos em 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota até agora. Já o Botafogo, né, no geral ele é o 12º colocado, tem 12 pontos em 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Os últimos confrontos entre eles então tá assim: 8 vitórias para o
Palmeiras, um empate e apenas 2 vitórias para o Botafogo. O último encontro entre eles foi em janeiro do ano passado, o Palmeiras ganhou fora de casa por 1-0, depois somente lá em 2021, 0-0, e depois em 2019, 1-0 para o Palmeiras. Bom, para essa partida não tem muito o que dizer, mesmo o Palmeiras vindo com o time reserva ou mesclado, o elenco do Palmeiras é muito forte, o Botafogo não vem numa boa fase. Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Palmeiras, vai estar jogando em casa com o apoio da torcida, mesmo não sendo no seu estádio, e se o Palmeiras não conseguir essa vitória, pode ser uma das maiores zebras aí dessa grade da Loteca 1101. Jogo 11, Santos e Inter de Limeira. Um jogo que vale muito mais aí para Inter de Limeira, que precisa, né? Só confirmar a sua vaga. O Santos perdeu aí pro Bragantino fora de casa. O Bragantino veio com um time mesclado e conseguiu uma vitória. Em casa, o Santos ganhou do São Bernardo por 2-1. Perdeu pro Novo Horizontino fora de casa de 2-1. Ganhou do São Paulo fora de casa de 1-0 e 2-2 contra o Mirassol. Já a Inter de Limeira, esse final de semana aí ganhou de 2-0 do Ituano. Perdeu para o São Paulo de 3-0, 0-0 contra o Santo André. Perdeu para o Água Santa de 2-1 fora de casa. E em casa ganhou do Novo Horizontino, que foi um jogo bem complicado aí para a Inter de Limeira, mas conseguiu um bom resultado. Aqui na classificação do campeonato tá assim, o Santos, ele é o segundo no geral, tem 22 pontos, 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Já a Inter de Limeira, 17 pontos, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os últimos confrontos entre eles está desse jeito: Santos 2 vitórias, 1 empate e até o momento nenhuma vitória da Inter de Limeira. O último jogo foi em 2022, 0-0 entre eles. Depois em 2021, uma vitória do Santos 2-1 e em 2020 mais uma vitória do Santos 2-0. A Inter de Limeira está fazendo um bom campeonato. O Santos, como já está classificado, pode ser que poupe jogadores. A Inter de Limeira não precisa brigar ainda para garantir essa vaga. Mas como o jogo é mando do Santos, né, torcida toda do Santos, grande maioria, para essa partida aqui eu tô indo de Santos e empate, que já seria o suficiente aí para classificar a Inter de Limeira. Jogo 12. Eu acho que a Loteca errou em alguma coisa, né? Aqui tá falando Sampaio Corrêa do Maranhão, mas é Sampaio Corrêa do Rio, contra Botafogo do Rio de Janeiro. Confesso que às vezes eu acho o Campeonato Carioca um pouquinho diferente, né, para não dizer estranho. Eles jogam primeiro uma Taça Guanabara. O Botafogo não se classificou para os jogos finais aí do Campeonato Carioca, valendo, né, o Campeonato Carioca, porém vai jogar esse jogo que é decisivo, valendo pela Taça Rio, é o primeiro jogo. Então é um jogo que vale alguma coisa, né, vamos dizer assim. Pelo que eu entendi, é Taça Rio, é o primeiro jogo da Taça Rio. Se eu tiver errado e alguém tiver uma informação diferente aí, pode ficar à vontade aí para colocar nos comentários. O último jogo aí do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro foi contra o Audax, ganhou de 4-0, perdeu para o Boa Vista de 3-2, ganhou do Bangu de 2-0, também ganhou do Madureira de 2-1 e perdeu para o Fluminense de 1-0. Já o Botafogo tá vindo de uma vitória aí contra o Fluminense fora de casa por 4-2. Pela Copa Libertadores ganhou de 6-0 do Clube Aurora, vai pegar agora o Bragantino, é bem capaz que vai vir com um time reserva para essa Taça Rio, ou pelo menos um time mesclado. Ganhou do Audax fora de casa por 2-0, lá contra o Clube Aurora 1-1 e perdeu do Vasco por 4-2. Dentro de casa. O que eu trago aqui em desempenho são algumas informações. Nos últimos 4 jogos, o Sampaio Corrêa venceu 3. Já o Botafogo, dos seus últimos 10 jogos, em 9 ele marcou primeiro. Os últimos confrontos entre eles está assim: nenhuma vitória para o Sampaio Corrêa, nenhum empate e uma vitória para o Botafogo. E essa vitória do Botafogo provavelmente foi essa aqui. Em janeiro de 2024, o Botafogo ganhou de 2-0. Lembrando que, se eu não me engano, acho que é o primeiro ano que o Sampaio Corrêa tá jogando, né, a primeira divisão do Campeonato Carioca. Bom, para essa partida aqui, mesmo que o Botafogo venha com um time mesclado, eu tô indo de Botafogo seco. É um time competitivo quando estão, né, os titulares, mas por causa da Libertadores, é bem capaz que o time seja mesclado. Mas mesmo assim, acredito que vai dar muito trabalho para o Sampaio Corrêa e eu acredito nessa vitória ainda. Jogo 13, Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. Ótima campanha aí do Nova Iguaçu, hein? Vasco também não deixa por menos, jogou muita bola aí no seu último jogo, ganhou de 4-0 da Portuguesa, show do Payet. Há muitos vídeos atrás, quando o Vasco da Gama tinha contratado o
Payet, eu tinha avisado que era um excelente meia, um meia que você não encontra mais aí dando bobeira. O Vasco foi muito bem na contratação. Quando ele chegou gordinho, né? Mas agora dá pra ver que o Payet tá em forma. E vai dar trabalho aí nesse Campeonato Brasileiro, hein? Depois da Portuguesa, o Vasco da Gama ganhou do Marcelo Dias pela Copa do Brasil por 3-1. Pelo Campeonato Carioca, vitória em cima do Volta Redonda, 2-1. Ganhou do Botafogo por 4-2 fora de casa e 0-0 contra o Fluminense. Já o Nova Iguaçu, seu último jogo aí ganhou de 2-1 fora de casa. Pela Copa do Brasil, apenas 8-0 no Itabuna. Pelo Campeonato Carioca, 2-1 em cima da Portuguesa. Depois, 2-1 em cima do Audax e um empate contra o Boa Vista em 1-1. Boa campanha aí do Nova Iguaçu. Eu trago de informações aqui em desempenho. O Vasco, nos últimos 4 jogos aí, média de 2,5 gols. E o Nova Iguaçu também, hein? Então esse jogo aí que já é pelas semifinais aí do Campeonato Carioca, vai ser um jogo muito bom de assistir porque são duas equipes bem ofensivas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 5 vitórias para o Vasco da Gama, 2 empates e 3 vitórias para o Nova Iguaçu. Os últimos confrontos foi agora em janeiro de 2024, o Nova Iguaçu venceu o Vasco por 2-0. Fevereiro do ano passado, Vasco da Gama na casa do Nova Iguaçu 2-0. E depois em 2022, outra vitória do Nova Iguaçu 3-2 em cima do Vasco. Para essa partida aqui, como acabou os meus duplos, eu tenho o costume de usar 5 duplos, eu tô indo seco na vitória do Vasco da Gama, porque tá apresentando um bom futebol, vai estar jogando em casa, São Januário, acredito eu. A torcida tá muito empolgada, tá transformando no Caldeirão. Nova Iguaçu, um time que vem jogando muito bem. Se eu tivesse mais duplos, ou se você tem o costume de jogar mais duplos, para esse jogo aqui eu colocaria um duplo aberto. Eu colocaria Vasco da Gama ou vitória do Nova Iguaçu. Mas como eu não tenho mais duplos, né, eu tô indo de Vasco da Gama seco mesmo. E jogo 14, Campeonato Paranaense. Atlético Paranaense e Londrina. O que eu tenho aqui, os últimos jogos do Atlético Paranaense foi justamente uma vitória em cima do Londrina, 1-0. E o Atlético Paranaense, se eu não me engano, aí tá de técnico novo, né? Vai ser o Cuca. Mandaram embora o Osório. Vamos ver, né, se o Cuca vai ficar nesse time aí, né? Porque essa pendência aí que ele tem com a justiça, né? Pesou, né? Em alguns clubes que ele passou, aí pelo Corinthians, por exemplo. Acredito que está tudo apaziguado, né? Vamos ver como é que a torcida vai receber aí o Cuca. O Atlético Paranaense, depois do Londrina, ganhou, né? De 3-1 do São Joséense. Empatou em 1-1, clássico Curitiba. 0-0 contra o Operário. E ganhou fora de casa mais uma vez do Londrina, 2-1. Já o Londrina, a vitória foi em cima do Atlético Paranaense, 1-0. Se eu falei ali atrás, vitória do Atlético Paranaense, esquece, hein? Foi vitória do Londrina. Depois ganhou do Maringá por 3-1. Ganhou do Azures por 5-2. Empate em 1-1 contra o Andraus e perdeu para o Atlético Paranaense 2-1. Aqui em desempenho, o que eu trago é que o Londrina, nos seus últimos 9 jogos, 8 ele marca um gol. E o Atlético Paranaense, nos últimos 4 jogos, pelo menos em 3 ele marca gols. Os últimos confrontos entre eles está assim: 8 vitórias para o Atlético Paranaense, 3 empates e 4 vitórias para o Londrina. Os últimos confrontos, então, para corrigir lá em cima, né, se eu falei alguma coisa errada, vitória do Londrina para confirmar em cima do Atlético Paranaense, foi agora em março de 2024. Depois, em fevereiro de 2024, vitória do Atlético Paranaense fora de casa em cima do Londrina. E em 2023, fevereiro do ano passado, vitória do Atlético Paranaense. Agora sim. Bom, para essa partida aqui, além dos números estarem bem mais a favor do Atlético Paranaense, até mesmo nos últimos confrontos, o Atlético Paranaense vai ter a vantagem de estar jogando em casa. E para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas que o Atlético Paranaense consiga essa vitória aí jogando em casa. Bom, pessoal, o que eu tenho de informação é isso. Se você gostou das informações, quiser dar um apoio pro canal aí, tem o nosso Pix na tela. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso já ajuda bastante também. Se inscrevendo, curtindo, compartilhando. E o mais legal, se você tiver informações, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma crítica para deixar aí sobre o canal, fique à vontade para comentar, comente bastante. É muito legal aí
responder todo mundo nos comentários. Sempre muito interessante as informações que são deixadas. E para você que não tem o costume de ler os comentários, dá uma lida que sempre ajuda nos palpites, hein? O prêmio voltou para 300 mil, mas é um bom prêmio. E é isso, vamos para cima aí dos 14 pontos. Boa sorte para todo mundo. Fui!